Bem-vindas ao podcast O Meu, os Seus e os Nossos Direitos. Mais um episódio da temporada Mulheres que Inspiram. Eu sou Liliane Lima, advogada, palestrante e idealizadora da comunidade Mulher Segura. E hoje eu vou trazer para vocês a história de uma mulher que sempre acreditou no seu potencial e fez disso a transformação da sua jornada. Hoje, a nossa convidada passou por vários momentos de muitos desafios e usou isso como um combustível para se reinventar. Vamos conhecer a trajetória da Josiane Pereira, uma mulher incrível que, após um divórcio, encontrou forças para transformar a vida e hoje é uma potência, tanto pessoal quanto profissional. Josi, seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço o convite, Lili. Fico feliz em poder contribuir de alguma forma para esse trabalho que você vem desenvolvendo. E acredito que seja aí uma ferramenta para que as mulheres consigam alcançar seus objetivos e as suas metas, né? Tanto na vida quanto profissional. Ótimo, Josi. Eu queria que você contasse aqui, né, para as nossas ouvintes, para as mulheres que estão aqui com a gente, um pouquinho da sua história, da Francisca Josiane, né? Porque eu conheci a Francisca Josiane. Eu não vou falar de tempo, gente, porque senão vai ficar contando a idade. Nós somos muito jovens, né, Josi? Fazer então, 28 nos próximos... Olha aí, eu tô perto, gente. Eu um pouquinho mais ali só, entendeu? Então, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho da sua história. Se você é de Luiz Antônio, se você não é, porque tem um sotaque aí, né? Mas sei que já está aqui há bastante tempo. Sim. Então vamos lá, tá com você. Bom, eu nasci no Piauí, numa cidade chamada Piripiri, e iria me chamar somente Josiane. Minha mãe fez uma promessa a São Francisco, porque no trabalho de parto ela teve uma complicação e o médico disse que eu teria problemas, né, de talvez não nascer viva. Como eu nasci viva, me chamo Francisca devido a São Francisco. Então já começou na luta. Já nasci nasceu lutando. Então vocês já imaginam, né, gente, o que está por vir. Aí minha mãe nunca utilizou Francisca. Descobri que meu nome era Francisca na escola. Porque nos documentos, né, sempre... Às vezes eu até esqueço que me chamo Francisca, mas eu gosto do Francisca. Pretendo utilizar aí na minha profissão, futuramente. Quero ser chamada de doutora Francisca. Muito bem, Josi. Bom, vim para cá, para Luiz Antônio, aos 7 anos. Mas antes de vir para cá, eu morei em 4 estados. Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí e São Paulo. Isso. Então, até os 7 anos, a gente teve essa trajetória aí nesses quatro estados. Meu pai veio para cá, para Luiz Antônio, para construir o famoso condomínio Vila Real. Tá lá? Tá construído, Josi? Tá lá. A construção foi boa. Foi. E aí parte da minha família veio junto, né? Porque a gente vivia trocando de cidades e de estados devido à profissão do meu pai. Então, quando chegou em Luiz Antônio, ele viu aqui um lugar tranquilo para criar os filhos e foi aqui que ele decidiu ficar. Que bacana. Então, eu moro aqui em Luiz Antônio desde 94. Então, faz 30 anos que eu estou por aqui. 31 anos agora, em março. Dali em diante, minha vida inteira, né, foi Você aqui. Você se estabeleceu, né? Você Sim. Praticamente foi criada em Luiz Antônio. Luiz Antônio, Toda a sua trajetória se deu aqui. Sim. Sou uma de 3 irmãos. Minha mãe... Eu tenho mais um irmão, né, adotivo. Mas, assim, biológicos... São 3. 3 por parte de mãe, mas 2 por parte de pai. Por quê? O meu pai, que veio morar aqui, não é o meu pai biológico. Meu pai biológico eu conheci somente em 2020. Escondido também dos meus pais. Cheguei lá, bati na porta e falei, ei... Contei a história, assim, mais ou menos por cima. Fui preparada para uma negativa.
E aí tive a surpresa. Não, você é minha filha. Não acredito, Josi. Chorei horrores. E aí eu queria saber a versão dele. Queria escutar o que porquê? aconteceu, né? E aí o que aconteceu é que minha mãe se lascou, né? Como parte das mulheres. O meu pai era um homem comprometido e que se envolveu com a minha mãe. E quando a minha mãe engravidou, ele falou, eu não posso assumir porque eu sou casado. E aí, né? Dane-se a criança, dane-se todo mundo. Toma o seu rumo. E aí eu entendi qual que era o medo e inseguranças da minha mãe, né? Mas assim, foi muito importante para mim. Aquele momento, aquele reencontro, né? Ter essa certeza, né? Porque eu sempre escutei que meu pai vivia muito atrás de mim. Ele queria ter contato comigo. Minha avó me contava isso, as minhas tias contavam isso. E a minha mãe acabou se tornando a vilã da história. Tipo, a sua mãe não deixa. Sua mãe não quer. Sua mãe nunca deixou. Ele sempre veio atrás, entendeu? Então, o porquê que não... Não deixou e não permitiu. Né? E aí eu entendi a minha mãe e eu não faria nada diferente do que ela fez. Perfeito. Tenho absoluta certeza disso, sabe? Foi um grande ato de coragem. Eu fiquei com muito medo no dia, porque eu não contei pra ninguém. Contei pra uma amiga e falei, olha, amiga, eu tô indo agora. Se eu sumir, você já sabe. Pelo menos deixou a localização, né? Mandei a localização. Minha mãe, ela já imaginou que eu iria lá. Indo. E aí, logo que eu cheguei, ela me perguntou, e aí, você foi lá ver teu pai? Mãe é mãe, né, José? Falei, fui. E aí ela falou, você, desculpa o palavrão, mesmo. E me abraçou. Eu acho que ela já imaginava. Quando eu fui na cidade, eu acho que ela já imaginava que eu iria. Por que você estava indo lá? Não, eu estava indo lá atrás de documento mesmo. Minha certidão de nascimento, ela foi registrada numa página errada e eu não conseguia pelo cartório. Então, eu precisei ir lá para poder... buscar. E aí, como eu cheguei lá, perguntei do meu pai, ele é uma pessoa bem pública na cidade. Então, não foi fácil, não foi difícil encontrar. Só perguntei, a pessoa me levou lá de mototáxi. E pronto. E deu tudo certo. Que bacana, José. Essa é uma parte que eu não sabia, tá vendo, gente? Temos histórias aqui, hein? Meu padrasto, né, morreu sem saber disso, porque ele jamais aceitava que eu tivesse qualquer contato com meu pai biológico. Ele me registrou, né? Eu tinha 2 anos quando a minha mãe casou com meu pai. Ele me registrou. E então, a partir dali, ele não queria mais que... Ele assumiu o papel e também não permitiu que você tivesse contato, nem nada. Sim. Bom, fui criada numa família nordestina, ainda com as amarras muito machista, né? Um machismo estrutural que eu compreendo. Inclusive, meu pai, quando ele ia me fazer um elogio, era sempre... Essa menina é pior que macho. Porque desde pequena, desde adolescente, eu sempre tive uma postura, um comportamento que não condizia com a educação que eu levava dentro de casa, né? Que era aprender a cozinhar, porque um dia eu vou casar, saber limpar uma casa, porque um dia eu ia casar. Em nenhum momento eu escutei, você precisa aprender a cozinhar, limpar uma casa, porque você vai morar sozinha, porque você precisa ser autossuficiente. Não, era sempre porque eu precisava tutelar alguém. Servir. Sim. Aos 17 anos, quando eu trabalhava com você, engravidei da Carol. Eu já estava num relacionamento há um tempo. E aí, depois que engravidei, a gente tomou a decisão de morar junto, né? Se casar. Desse relacionamento, eu tive mais um filho, além da Carol, o João Pedro. Eu fiquei casada por quase 11 anos e eu não tenho dúvida nenhuma que a minha separação foi o meu maior ato de coragem. Foi a partir dali que toda essa Josiane polêmica e que as pessoas conhecem, surgiu dali. O meu casamento... Você, então, casou com 17 anos. Quando você engravidou... E aí, logo, vocês já foram morar junto e já se casou com 17. O João veio, você já tinha quantos anos? Eu tinha 25. Então, teve um tempinho, um intervalo aí. Sim. Entre a Carol e o João. A Carol nasceu com uma má formação pulmonar
né, rara. Então, assim, durante um longo período eu me dediquei Realmente, somente a ela Carol. necessitou desse cuidado. Você Sim, precisou estar ali full time, vamos dizer assim. sim. E é assim, eu casei muito jovem, mas eu era muito retraída, muito tímida. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. Eu vim usar biquíni com 28 anos. E porque eu tinha vergonha. Pelos E preconceitos, né? Pela a forma que a gente tem uma diferença de idade, mas a gente sabe, né? Eu também tenho uma filha que tem 13 anos hoje, e as roupas que ela veste, as coisas que ela faz não condizem. Eu, com todo o meu conhecimento, com toda a minha informação e liberdade de pensamento, às vezes falo assim: não dá, Ana, tira isso. sim, E a gente não deveria, mas a gente foi criado dessa forma, sim. né? Então é difícil você ter essa disponibilidade, essa versatilidade. Eu vejo algumas coisas e falo, nossa, como eu queria ser desapegada assim. E aí você às vezes não consegue, né? Sim. É porque mesmo que a gente queira viver dentro de uma liberdade, a gente ainda vive dentro Vive. das amarras da sociedade, Sociedade. É. né? Não dá pra gente se libertar de tudo. De tudo não. A gente consegue uma parcela, mas tudo a gente não consegue. Uhum. Bom, fui casada durante 11 anos e por que o meu casamento não deu certo? Éramos pessoas completamente diferentes. Não existia compatibilidade, né? E assim, quero reforçar que tudo que eu falar a partir de agora é sobre mim e não sobre o outro, né? Com certeza. Porque em toda a história tem duas versões e com certeza na história dele eu sou a vilã, né? A gente divergia de quase tudo, né? O meu ex-marido era uma pessoa em que ele não aceitava que eu estudasse, ele não aceitava que eu fizesse coisas que no julgamento dele, no pensamento dele, né, não era o correto para a esposa dele, a mulher dele. Então, assim, eu tinha minha opinião política, minha posição política, mas que eu não podia verbalizar, porque não era o lugar que ele queria que a esposa dele tivesse. E tá tudo bem se a esposa dele quisesse ocupar esse lugar, mas eu não queria ocupar. Então, assim, o relacionamento, ele foi me aprisionando de coisas em que eu não queria estar. Tá. Eu queria estudar, eu queria fazer coisas. Eu não queria me tornar Josiane polêmica, mas eu queria ser maior do que eu era. E dentro daquele relacionamento, eu não ia conseguir ser uma vírgula maior do que eu era. Eu era bela, recatada e do lar. Frase da minha amiga Marília. Vou dar os créditos. Porque essa frase ficou muito famosa e nunca ninguém deu crédito para ela. Lógico. E eu era tudo aquilo que a sociedade espera, né? De uma mulher, né? Eu era extremamente retraída, eu morria de vergonha, eu era uma mãe, né, ali, sempre extremamente protetora. Não deixei de ser essa mãe depois que as pessoas começaram a me enxergar de outra forma. Sabe, a mãe que eu era quando eu pari a Carol é a mesma mãe que eu sou hoje. Mas o meu comportamento, a forma com que eu me comportava para a sociedade era diferente daquilo que eles viam enquanto eu estava num casamento. Sim. Então, o julgamento partiu do meu comportamento, não do que eu era. E aí foi muito difícil. Você, então, praticamente teve uma crise de identidade. Porque você Muitas. queria viver algumas coisas, colocar o seu ponto de vista, ter a sua voz ouvida, ou ao menos a oportunidade de poder falar, e você não tinha esse lugar de fala, né? Sim. O que a gente observa, você se incomodou e teve uma crise, porque até por conta da idade, né, Josi? Porque Sim. Com só 17 anos, assumir a responsabilidade de uma casa, um marido, com filhos, realmente é uma bagagem. É uma bagagem e pesada, digamos, para aquela idade. E ainda por 10 anos, você estava com 27, 28 anos. 28 anos. Que, na verdade, é um momento em que
vira a chave, né? Porque de 17, 15, 16 até 25, 26 anos, tá na onde? Tá fazendo faculdade, tá curtindo balada, tá vivendo. E Sim, aí você fez praticamente o uma inverso, adolescência né? tardia. Você veio cuidar da casa, veio fazer, e quando esteve lá nesse lugar não se sentia confortável por conta desse domínio, na verdade, né? Sim, Por não ter a liberdade. sim. Então, quando eu vi, né, que eu não cabia mais naquele espaço, naquele lugar, em que eu queria ser maior do que aquilo, eu decidi me separar, né? E aí veio todos os problemas e os conflitos que só uma mulher que já passou por um divórcio sabe. Sabe? É. Muitos conselhos acionados, pessoas na porta da minha casa querendo pegar meus filhos, o conselho não autorizando porque não tinha nada que me desabonasse. E já tentaram me agredir na frente do conselho, né? Porque acionou o conselho para pegar meus filhos, mas não tinha nada que desse motivos, Para que né? isso acontecesse. E aí, ao longo de 6 anos de uma O processo luta, demorou 6 anos, 6 Josiane. anos, Um processo de divórcio demorou 6 anos. 6 anos, 6 anos. Não houve um consenso, né? Na Na audiência de audiência de conciliação. conciliação. Na audiência, o juiz, não houve também um consenso, então o juiz Isso. determinou o que ele achava, O né? justo, ele tomou a decisão, né? Porque quando duas Tomou, pessoas não são capazes sim, de decidir sobre a própria vida, é o terceiriza juiz. para alguém. E aí ele fez o que ele achava que era o mais certo. E aí, para minha surpresa, ele recorreu para a segunda instância. Mesmo da decisão que não foi tomada nem por ele nem por você, a Sim, decisão de um juiz, ele ele não, recorreu. ele não concordou, né? Mas assim, essa parte eu gostaria de não dar detalhes, Não, né? sem problemas. Para não me causar mais Tá certo. problemas. Não. Ao fim, né, do divórcio, ficamos com guarda compartilhada. Mas a guarda compartilhada é sempre a guarda, né? O ficar com o filho. A responsabilidade nunca é compartilhada. Então, mesmo primeiro que no primeiro momento, né, ali de separação, os filhos foi o grande o conflito, né? Eu precisei acionar o conselho algumas vezes, né? Como eu disse, acionaram o conselho para mim também. Eu pedi um estudo social e durante o estudo social eu fui orientada, né, pela psicóloga do fórum e foi um apontamento assim que eu precisava fazer terapia, que eu precisava de ajuda psicológica diante daquela situação e que eu e a minha família fizesse também uma terapia familiar para que a gente resolvesse os nossos conflitos. Não existia nada que me desabonasse, né, com relação Então, a à minha maternidade, a maternidade. guarda A guarda compartilhada tirada, foi concedida, cedida. porque também lá não existia nada em que Nossa. desabonasse as crianças. Existia, sim, um conflito entre novamente, né? Somos pessoas diferentes e que O casal, né? Na verdade, o conflito se manteve, apesar da decisão da separação, do divórcio, de cada um viver a sua vida, ele não foi resolvido exatamente, né? Ele só mudou de sim, lugar. Ele saiu de dentro da casa e veio para a justiça, é. né? E assim, meu ex-marido, ele deixou de ser meu ex-marido, mas ele vai ser o O pai dos pai dos meus seus filhos para a vida filhos, inteira. com E os certeza. nossos conflitos, né, as nossas diferenças, elas não se resolveram com a separação. Não. A gente continua sendo pessoas muito diferentes Com visões diferentes, com posicionamentos diferentes, né, e que as Josiane? crianças vão, em determinados momentos, vão ter que lidar também com esses conflitos, Conflitos, né? sim. De um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, que é completamente diferente do outro. Sim, exatamente. Graças a Deus, consegui educar meus filhos de forma que tenho orgulho da educação que eu dei, tenho orgulho dos meus filhos, do que eles são, do que
do que eles conseguiram aprender, de conseguir separar as coisas e saber que lá é lá e aqui é aqui. Eles conseguiram fazer essa diferença. Eu sei, tá bom, mãe, eu sei que aqui não pode. E talvez lá também, né, saber que certas como coisas. se portar. Eles conseguiram criar essa identidade. Sim. Ter a diferença onde é a mãe e aonde é o pai. Eu posso o quê e eu posso até aqui. Então, eles conseguiram se adaptar a isso. Sim. Bom, eu fui para terapia. Bacana. Né? Já são 8 anos de terapia. Não consegui fazer terapia familiar, porque, né, não dependia só de mim. Não houve uma aceitação. Sim. Meus filhos fazem também terapia. Acredito que muito por conta disso eles conseguiram administrar. Ter essa adaptação, né? Essa facilidade, porque ajuda. Sim. Não é de louco, né, Josi? Porque quando fala que vai pra terapia, as pessoas pensam, falam, pronto, ficou doida. Agora o próximo passo é o Santa Teresa, né? Mas eu acho que é o contrário, não é? Você evita ir ao Santa Teresa fazendo terapia. E às vezes a gente precisa fazer terapia para lidar com pessoas que precisavam fazer e não faz. Exato. Uma vez eu falei no trabalho, né? Hoje eu não posso porque eu tenho terapia. Não. E a pessoa falou, nossa, ela é louca. Mas é o que eu tô falando pra você, entendeu? Quando fala, vai fazer terapia, tá doida? Então, tá fazendo pra não ter que ir lá pro Santa Teresa, porque as pessoas têm esse rótulo ainda, né? Quando fala de terapia, ou mesmo de acompanhamento psiquiátrico, porque tem situações que chega. Sim. Mas, gente, é saúde mental, a gente precisa cuidar, tanto quanto física. Sim. É tão importante quanto. Porque... Acredito que até mais. Eu consigo ficar sem ir na academia, mas sem a minha terapia, exatamente. Não dá. Dentro desse longo processo, sempre quis fazer psicologia, né? Pedagogia era uma segunda opção. Fiz um primeiro semestre de pedagogia, não me encontrei. E, né, nesses 6 anos, esse longo processo, vou fazer direito. Em 2018, me matriculei. Durante a pandemia, tranquei. Me formo esse ano. Que delícia, Josi. Também esse ano, completo 10 anos solteira. 10 anos, Josi? 10 anos. Já? Então já vamos comemorar. Fazer um bolo, festa. Eu vejo essas festas, eu acho ridículo. Eu acho que é muito coisa de gente que não superou. Não, quem tá feliz sozinho não precisa fazer esse tipo de coisa. Não, de forma nenhuma. Eu tô falando, mas é uma forma de mostrar, porque... Muitas pessoas acham também e depositam no outro a responsabilidade da felicidade. Sim. E aí é que mora o grande problema. Porque enquanto eu estiver depositando no outro a responsabilidade de me fazer feliz, eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou estar plena. Porque para mim estar plena, eu preciso estar com alguém ou esperando alguém fazer algo. Sim. E aí a relação, mais cedo ou mais tarde, vai ficar doente. Então, você, na verdade, é uma prova de que para ser feliz ou para conquistar e chegar, a gente não precisa ter ninguém. E, na verdade, né, gente, solteiro não significa estar sozinha, né, Josi? A gente não precisa entrar em detalhes, mas todo mundo sabe, não encontrou e não tem aquela pessoa para falar e chamar de meu. Sim. Mas ninguém. A gente sabe que o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Mas passar algumas temporadas sozinho é muito bom e faz parte. Sim. Depois que eu me separei, eu só tive um relacionamento sério, né? Uma vez só. Namorei, casei, me separei, fiquei casada durante... O tempo de relacionamento, eu acredito que tenha sido quase 13 anos, né? Namoro e o casamento. Depois disso, eu priorizei muito as crianças, né? Tanto é que eu fui para terapia e o apontamento era o amor excessivo, né? A minha culpa. Eu sentia a culpa de estar sozinha sem os meus filhos. Eu sentia a culpa de estar em lugares em que eles não estavam, né? Foi um processo longo, dolorido, em que a minha primeira viagem, sabe, assim, foi uma orientação da própria terapia. Isso,
vamos tentar, vamos fazer as coisas para que você consiga se libertar dessas amarras, sabe? Já tive crises de ansiedade e querer voltar para casa a todo custo. Loucura mesmo, sabe? Assim, de pensar que eu nunca mais ia ver meus filhos. E voltar para casa chorando, sabe? Então, assim, são coisas e processos que ninguém vê, que ninguém sabe, entende, né? que as pessoas veem só as fotos de biquíni nas redes Nossa sociais e acabam te jogando, te colocando rótulos, sabe? E que eu nunca me coloquei em caixinhas, né? Nunca quis que ninguém me colocasse um rótulo. Nesses 10 anos solteira, obviamente que me relacionei com outras pessoas, mas eu não me sinto segura, talvez seria a palavra correta, sabe? Eu não acredito que para eu ser feliz, estar feliz, eu dependo do outro. Eu gosto da minha liberdade, eu gosto de fazer minhas malas hoje, falar, eu vou para Minas amanhã. Eu gosto de não ter que Dar dar... satisfação, né? De pedir. Ou... Ó, eu vou para Minas e o outro não poder ir e eu ter que me preocupar com mais alguém além dos meus filhos. Eu não quero ter mais essa responsabilidade na minha vida e não agora. Né? Eu gosto de ser solteira, de estar solteira, de ter a minha liberdade de ir e voltar para onde eu quiser ir. E que o meu único limite é os meus filhos. E eu não quero nenhum outro limite. Pode ser que seja por conta do meu relacionamento, de ter sido extremamente limitada e de não querer qualquer tipo de limite, idealizando aquele relacionamento? Pode ser. Mas nesse momento da minha vida, eu não quero me relacionar. Até porque eu tenho 2 filhos, eu não quero que os meus filhos tenham contato com outras pessoas, outro homem, né, dentro de casa. A gente tem uma liberdade que muito provavelmente não, a gente não teríamos, né, se a gente tivesse uma outra pessoa dentro de casa. Que não fosse o pai, né? Porque é Sim, diferente. É muito diferente. Então, assim, eu tenho uma filha que é lindíssima, sabe? Como é que eu vou colocar uma pessoa dentro de casa e que vai... Como é que essa pessoa vai olhar para minha filha, sabe? Então, assim, 8 anos de terapia, mas eu vou sempre para sempre priorizar os meus filhos e colocar ele no lugar de É segurança. A sua prioridade, na verdade, né? Sim. A gente define algumas prioridades, algumas metas e alguns sonhos. Sim. E hoje, para Josiane, hoje e sempre, a prioridade são os meus filhos. Está sendo, e tenho certeza que será, os seus filhos. Não que a Josi não se prioriza. Não é? Não. Porque hoje a Josi já aprendeu, porque a gente conhece aí a Josiane, que viaja sozinha, que anda 2.000, 3.000 quilômetros de carro com os filhos, com a mãe, para ir fazer uma viagem de final de ano. E a gente sabe de tudo que poderia acontecer. Mas uma Josiane destemida, corajosa, pronta para enfrentar isso, sim, mas consciente e consciente e responsável pelas escolhas que ela fez. Sim, e assim, não é porque eu coloco os meus filhos numa posição, né, que eu não me priorizo. Sim. Estudar é estar me priorizando. Cuidar da minha saúde mental é estar me priorizando. Sim. É que eu realmente não acredito que eu preciso de outra pessoa para ser feliz e estar bem e viver bem. Talvez daqui uns 10 anos eu pense em me relacionar com alguém. As pessoas falam, mas e quando você tiver velhinha? Gente, não é segurança nenhuma. A pessoa pode morrer, sim, a pessoa pode se separar de você, sabe assim, a gente realmente não pode depositar no outro, porque se eu envelhecer bem, assim, né, se eu continuar assim, envelhecer assim, tá ótimo. Por que eu vou querer estar na companhia do outro, viver com o outro, se eu vivo bem sozinho? Se acontecer, né, Josi? Se chegar o príncipe encantado com aquele cavalo branco, não é? Porque é assim que a gente sonha, um príncipe que chega num cavalo, salvar a mocinha. Pronto, vai acontecer, mas os olhos ainda não brilhou, não é? Porque eu acho que é mais do que isso, né? É ter, fala assim, é esse.
Eu mas eu estava acho que eu não... esperando. Então, e também não é nem que estava esperando, é estar à procura, porque você só encontra quando você procura. E Exato. se você não está procurando, dificilmente pode até sentar do lado, tomar um café, jantar, sentar na praia, mas você não vai ver, porque você não está procurando, não tem Sim. essa necessidade. Sim. Eu acho que é muito a questão da procura mesmo, né? Porque você só Eu encontra o que acho- você procura. Eu acho que se eu falasse, agora eu vou querer namorar, Isso. né? Eu acredito que acaba conseguindo encontrar. Acontecer, com certeza. Mas aí, de novo, assim, eu não quero ter que dar satisfação, não quero ter que... se a pessoa não for, eu não vou, sabe? Porque É você as acaba se prioridades. limitando. Você tá lá com os seus filhos, a Carol já tá maior, já tá se virando, mas ainda tem o João e ainda vai mais um tempinho para você ter esses cuidados, essa responsabilidade. Você acabou de falar que tá aí no 5º ano de direito, é isso? Termina esse ano em nome de Jesus. Ai, Josi, vai terminar assim. Então, Deus a quiser. faculdade que já toma esse tempo, a gente tem uma série de preocupações. Então, acaba que talvez realmente é ter alguém para te dar mais uma preocupação. Sim. E não alguém que pudesse compartilhar e que pudesse vir a agregar nesse momento. Sim. E porque não está na lista de prioridades. A gente Sim. encontra e faz o que é prioridade. Não dá para se fazer tudo. Sim. Porque quem muito faz... Nada tem. Até porque não seria justo com a outra pessoa, né? Sim, exatamente. Eu não teria tempo, sabe? Porque eu trabalho, eu estudo e, né, faço 1 milhão de outras coisas. Não sou a princesa que o príncipe precisa chegar e salvar da torre mais alta. Eu desço da torre sozinha. O suco de cozinha. Então, assim... eu acredito também que seria um pouco desafiador, né, para a pessoa que se relacionasse, entender que dentro de uma relação em que uma mulher tão autossuficiente, né? Pode causar alguma insegurança. Então, assim, todas essas coisas são coisas que eu não estou disposta a lidar, sabe? Então, assim, se de repente, algum dia, chegar alguém pronto, no momento em que eu estiver pronta também, vai ser maravilhoso. Exato. Mas se não, tá tudo bem assim. É exatamente isso. Ô, Josi, quais foram aí os maiores desafios que você enfrentou após o divórcio? Como você conseguiu superar? Você já falou aí um pouquinho que foi indicado a terapia e que faz a terapia, falou dessa importância, mas além da terapia, tem alguma outra coisa que fez a diferença aí para você? Eu tive que recomeçar do zero, né? Eu perdi tudo. Tudo. Você se reconstruiu, então. Sim. Nasceu outra Josi. Não, mas eu perdi tudo mesmo, sabe? Quem me acompanha nas redes sociais há um tempo, como eu disse no início, eu era extremamente retraída. Eu não gostava de expor quase nada da minha vida, porque eu não gostava mesmo que as pessoas se intrometessem, digamos assim. Em um determinado momento, eu vi que era necessário. Porque quando só um fala, é só a versão daquela pessoa, né? Que se torna como verdade. E tudo o que acontecia era muito divergente daquilo que era dito. Eu acho que todo mundo me conhece pela Josi dos Girassóis, né? Foi um marco, Josiane, então? Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Mas, assim, a minha foto ela foi parar em grupos de WhatsApp, foi compartilhada e talvez... Eu vou até aproveitar a oportunidade. Talvez o que as pessoas não saibam é que a minha foto foi tirada pela minha filha, idealizada pela minha filha, e eu não estava pelada. Eu acho que... Talvez essa é uma das maiores perguntas, né, para as pessoas, é que a imaginação das pessoas é que fez aquilo, né, Josiane? Foi. Não tem nada mais do que isso, do que a imaginação, porque as pessoas olham e falam, não é possível que ela estava
nua no meio dos girassóis. Pois é, eu não... Será que a Josi fez isso? Meu Deus. Eu tava com a Carol, o João e 2 amigas da Carol. Então, assim, a gente tava ali nos girassóis e elas foram, ai, faz assim, faz assado. E eu, na maior... Inocência, né? Foi seguir as orientações. Mas eu tirei a foto, eu achei a foto linda. Eu não vi Você não malícia, teve eu não tive maldade. maldade naquilo. E assim, eu postei num dia, acho que à noite, no outro dia. Não, você não tem Bombou. noção. E assim, no meio de tudo isso, eu tava vivendo um caos. Eu tava perdendo a minha casa, em que eu tive que construir no braço com meu pai. Sabe? Meu filho sofreu um trauma por conta disso. E assim, viver tudo aquilo Você foi... tava nos 2 extremos, né? Ao mesmo tempo que aqui estava desmoronando, de repente chegou a fama, mas através das redes sociais e sem intenção nenhuma. Sem intenção nenhuma. E assim, o que é que as pessoas estavam vendo, né? O que elas estavam imaginando? Sim. Porque não consigo ver toda aquela, né, de forma positiva. As pessoas não estavam falando bem, não estavam falando que a foto era bonita. Tava, nossa, olha, se separou, você viu o que virou? Exato. Né? Então, assim, eu tive que ter um psicológico muito bom. Ter alguém, um respaldo mesmo, porque sozinha eu não teria conseguido. Eu tive que ter muita coragem para perder tudo e construir tudo de novo. Eu podia desistir, sabe? E deixar as coisas acontecerem da forma que o outro queria. E ver isso como mais fácil. Porque o que foi proposto é eu ficar na casa até meu filho fazer 18 anos. E quando ele fizesse 18 anos, eu saía sem direito a nada, mas até os 18 anos eu tinha um lar. Entendeu? Então eu tive que fazer a escolha que foi o seguinte: ou eu tenho um lar até os 18 anos e que provavelmente monitorado por uma outra pessoa, porque essa pessoa, né, ia Vai ficar ter ali controle, né? dizendo A que minha eu podia casa... ou não podia fazer, e era exatamente por isso que eu rompi. Sim. Ou falar, não, eu vou querer fazer as coisas de outra forma e essa outra forma vai ser muito mais difícil. Foi, mas deu certo. Eu construí minha casa. Hoje a gente vive bem, né? Eu tenho uma casa muito bonitinha, tudo construído idealizado, o meu lustre é de palito de churrasco. Durante toda a construção foi um processo em que minha foto mais curtida do Instagram, do Facebook, não é a foto de girassol, é a foto do meu guarda-roupa. Eu vi, acompanhei tudo isso. E a gente fala muito às vezes, né? Fala, olha lá o que a Josiane fez, o que a Josiane faz. Na verdade, eu não consigo. E o dia que eu vi também, ai, você viu? Eu falei assim, gente, se eu conheço a Josi só um pouquinho, eu tenho certeza que ela não está nua. Não tem. Olha, você não tá vendo isso aqui? Falei, gente, eu tenho certeza. Não tem possibilidade nenhuma. Eu tava de short e um body. Um body preto, que as costas era toda aberta. A primeira foto eu tirei de body. Aí a Carol falou, mãe, o body ainda tá aparecendo a manga. Puxa um pouquinho, que não vai aparece. Tampar. Como ele era aberto nas costas, eu puxei um pouquinho, então ele ficou aqui. Entendeu? Sim. Então, assim, foi tudo fruto da imaginação das pessoas. Exato. E que isso acontece o tempo todo. É sobre tudo. Porque foi a foto do girassol, né? Que ela tá nua lá. E também se estivesse. Qual era o problema? Quem estava pagando os seus boletos e as suas contas? E de quem era o corpo? Sim, mas aí a gente volta para as amarras da sociedade, né? É mais fácil eu apontar e aí aproveitar a oportunidade, né? Já que a Josiane já tá lá no buraco, porque para se divorciar, se separar, algo tá errado. E normalmente nunca são eles que erraram. É sempre a mulher que não fez algo, que não cumpriu, porque só tem uma lista de obrigações pra gente. Sim. E que, na verdade, não tem lugar nenhum que diga que é nossa obrigação, não é? Sim. Porque não está escrito. A gente sabe, tanto eu quanto você, que a gente não é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei.
Então não tem nenhum código que fala que é obrigação da mulher lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho. Sim. Ela tem filhos, só que ela também não tem filhos sozinha. E ninguém consegue ver as mulheres além disso, né? Se você faz algo além disso, nossa, mas ela tá deixando de fazer alguma coisa dentro de casa para poder estar fazendo isso. Entendeu? Porque Então, que mulher que, né? é Enfim. tudo isso. E aí, eu também acompanhei, vi a foto do girassol, como todo mundo viu, mas eu também vi a Josiane enchendo a laje lá, rebocando, construindo não só o lustre, mas a churrasqueira, o guarda-roupa, Sim. tudo isso. Sim. E aí, assim, depois, eu acho que depois da construção da casa é que as pessoas Viram de outra forma, Josiane, né? Aí você Aí- realmente apagou a Não. imagem. Não Apagar, eu apaga, acredito que Josi. não. Não apaga por conta disso, porque também, ao mesmo tempo de rotular e fazer, mas eu acho que ela está, né? Porque aí a imaginação já viaja. Uhum. Então não vai esquecer mesmo. Sim. Mas já não tem mais aquele rótulo. Fala, não, é muito mais do que isso. Não e para é só mim, isso, ali, né? eu preciso ser bem, mas bem firme, porque não dá para chegar. E acredito que isso também coloca e tem você essa certeza e essa situação, porque as pessoas nem se aproximam muito Sim. por conta de tudo isso, Mas desse assim, perfil que você posta, dessa autonomia, dessa independência, porque isso assusta. Não é qualquer homem que está preparado para tudo isso. Hoje eu sofro muito menos assédio do que quando eu era bela, recatada e do lar. Quando eu era uma menina retraída, né? Uma mulher extremamente retraída. Muito menos. Né? Hoje as pessoas pensam, né? Porque elas já sabem que hoje você já tem coragem para responder e para falar. Sem dúvida nenhuma. E aí, depois de ver minha casa pronta, né? Meus filhos seguros e respirar e falar, deu tudo certo. Eu sou capaz. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas assim, não foi fácil. E como que funcionou para você todo esse processo, Josi? A rede de apoio. Você teve uma rede de apoio? Então, inicialmente, bem pouco, né? Aí a gente volta para a estrutura machista. Porque daí precisa encontrar um motivo, né? Alguém traiu, né? Porque daí se eu tivesse sido traída, eu era culpada porque, se foi procurar na rua é porque não tinha em casa. Se eu tivesse traído, era porque eu era vagabunda. Não existia um motivo. Não foi uma motivo situação que a sociedade pudesse aceitar, na verdade. Sim, não, motivos tinham, mas não os aceitáveis pela sociedade. Não tinha um motivo em que as pessoas se separam, né? Porque as pessoas se acomodam no relacionamento e precisa acontecer algo muito monstruoso para elas saírem daquele relacionamento. Sim. Não basta você entender que você não cabe naquele espaço e que você quer outro, né? As mulheres, às vezes, não têm essa coragem. E se descobre uma traição, nossa, eu não vou ficar com esse homem porque ele me traiu, né? Mas até pensam, mas será que, como que eles vão falar de mim? Que eu sou a que foi traída? Sou uma coitadinha? Então, talvez se eu ficar aqui e ninguém ficar sabendo, é melhor. Mas aí eu acho que, assim, para as pessoas, para a sociedade em geral, precisava de um motivo. Então, não tinha esse motivo. Sim. Então, assim, num primeiro momento, alguém se vitimizou, né? Alguém ficou ali falando que não tinha um motivo, que não sabia o que era. Então, todo mundo queria que a gente reatasse, né? Então, ali naquele primeiro momento, eu tive uma pequena rejeição, na verdade. Não teve essa rede tá de apoio. Se não tem motivo, por que isso vai acontecer? Por que não volta? Sim. Qual que é o problema? Vocês têm 2 filhos. Volta pelos filhos, né? Tenta pelos filhos. Aí coloca um peso em quem não merece receber essa responsabilidade. Sim, com certeza. Num segundo momento, aí a rede de apoio veio. Né? Meu pai construiu minha casa de graça,
né? O que eu consegui, a minha parte no final do divórcio foi muito pequena. Eu não teria conseguido se não fosse o meu pai. E mais uma vez, assim, eu sei que meu pai... Desculpa. Respira. Morreu com muito orgulho de mim, sabe? Ele falava com muito orgulho de mim. E ele sabia o quão grande eu era. E ele sabia que quando eu saí daquele relacionamento, eu saí porque eu não cabia. Ele sabia disso. Então, se não fosse meu pai, eu não teria conseguido. De forma alguma. E quando eu falei para o meu pai que eu tinha perdido a casa, que eu ia precisar da ajuda dele, ele não estava aqui, ele estava no Maranhão. Ele falou, a hora que você tiver com dinheiro, você me manda que eu vou construir tua casa. E aí eu que fiz o desenho da casa, eu que idealizei, né? E meu pai queria que eu fizesse arquitetura, ele falava que eu tinha jeito para isso, porque eu desenho de casa, as coisas em casa, assim, eu sempre ajudei ele. E aí ele foi fazendo as coisas do jeitinho que eu queria. Então, a minha casa ficou exatamente do jeito que eu idealizei, do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei. E o meu pai foi quem... tornou esse sonho realidade. Possível. Tirou ele do papel para você. No dia que ficou pronto, assim, eu não conseguia parar de chorar. Sabe, assim, eu só conseguia agradecer o meu pai. E o meu pai, por muitos anos, ele foi o grande vilão da minha história. Porque durante toda a minha infância e adolescência, meu pai era alcoólatra. Então, assim, ele fez barbaridades com a gente em casa, sabe? Assim, chegar a quebrar tudo. E... felizmente, eu tive a oportunidade de... ressignificar essa visão dele. Sim, e ele fez tudo que foi possível, sim, né? Quando meu pai foi diagnosticado com câncer, foi sofrido, foi uma das piores coisas que eu já vivi na minha vida. Pior do que perder uma casa. E tudo que eu queria era salvar a vida do meu pai. Mas se aquilo tudo tivesse acontecido há 20 anos atrás, eu não teria feito 1% do que eu fiz por ele. Então, assim, tudo aconteceu e se encaminhou para que a gente tivesse um final feliz, sabe? Em que ele tivesse a oportunidade de admirar como filha, de se orgulhar de mim, que eu tivesse a oportunidade de conhecer o homem bom e honesto. Meu pai, por mais que ele bebesse, né, e fizesse, ele sempre foi uma pessoa muito honesta. Então, a minha honestidade, a minha forma de enfrentar a vida é muito do meu pai também. É um espelho. Sim. Muitas pessoas não conhecem essa parte sombria do meu pai, mas que eu também entendo que foi um processo, sabe? Em que eu nasci lutando, então não seria diferente. Foi mais uma. Foi mais uma das grandes lutas, né? Então, assim, o meu pai foi uma peça fundamental para que as coisas acontecessem. Minha mãe, né, que depois da aceitação, ela compreendeu que as coisas eram daquele jeito porque as coisas aconteciam. Até porque meu pai e minha mãe, eles não sabiam dos problemas enfrentados dentro de casa, porque eu verbalizava muito pouco, até mesmo para minha família. Então, quem via o nosso relacionamento, é um relacionamento perfeito, né? Nunca reclamei de nada, nunca falei de nada. Então, assim, como que pode uma coisa tão perfeita acabar sendo nada? Então, levou um tempo para todo mundo aceitar. Entender, né? Mas depois dessa aceitação, as coisas fluíram. E hoje, assim, eu e os meus irmãos, a minha mãe, a gente vive muito bem, em harmonia. Tudo é sempre muito dialogado, conversado. O que precisa, o que não precisa. Se eu preciso de alguma coisa, eles estão lá para me apoiar. Muito disso veio depois, né, do falecimento do meu pai, daquele momento crítico ali, em que eu tomei novamente a rédea das coisas e as decisões foram tomadas e cuidado, tudo mais.
para manter meu pai vivo. E ali foi Fortaleceu vocês naquele momento, né? Apesar de toda a tristeza e o momento de sofrimento, mas veio talvez para aproximar vocês de novo. Sim. Ele, ao mesmo tempo que lá atrás sentiu que falhou e falhou na criação, naquele cuidado que ele poderia ter feito, quando ele teve a oportunidade, ele novamente ele fez. Então, se hoje ele já não está mais, mas eu tenho certeza que ele está em paz, porque pelo menos a família, ele sabe que ficou, que reuniu e que está um pelo outro. Aonde você estiver, você fala, opa, eu preciso, Sim. Eles vão aparecer. E a mesma coisa, a hora que um falar, a Josi vai estar lá para fazer. Então, sim, ele conseguiu fazer isso com vocês de uma forma mais dura, mais difícil, mas ele cumpriu, deixou o legado dele para vocês. Sim. Conseguiu apagar aquela imagem que você tinha, porque ele fez. E o que a gente espera, na verdade, é isso, né? Que o pai e a mãe reconheça quem sim, a gente é e do jeito que a gente é. Porque nem sempre somos a realização dos sonhos deles, porque nós temos filhos e sabemos, eles nascem e a gente sonha, né? Fala, vai ser assim, ou vai ser assado, ou vai ter isso, ou vai ter aquilo. Mas isso mais depende deles do que da gente, porque sim, a hora que eles têm um pouquinho de discernimento e começam a tomar as decisões, talvez o nosso sonho, a nossa idealização não seja a deles. Porque filho não é uma extensão, né? Entendeu? E é assim, hoje eu tenho uma grande rede de apoio, sabe? Assim, meus irmãos, minha mãe, minha cunhada, meu cunhado. Então, assim, a gente é um pelo outro ali. E meu pai, quando ainda era vivo, quando aparecia alguém falando alguma coisa de mim, né? Josiane. Sempre. E aí eu falava, mas meu pai me aceita, né, pai? E meu pai falava, é o jeito, né? Não tinha muita opção, né, Josi? Ele falou assim, eu até tentei, mas agora já tá no meu nome, não tem jeito. Eu tenho que... vai ter que carregar. Vai ter que carregar, não tem jeito. Josi, fala pra mim, eu quero fazer aqui uma última pergunta pra você. Hoje, você é essa mulher potente, autêntica, segura, tanto na vida pessoal quanto profissional, por tudo que você falou aqui pra gente. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente aí. Você já deu alguns spoilers, falou um pouquinho, mas assim, quais são essas conquistas mesmo que faz com que você tome esse lugar todos os dias? Porque a gente não levanta pronta para a guerra todos os dias, né? Então, quando você levanta naquele dia, poxa, hoje era só virar de lado e cobrir tudo e ficar aqui. Mas não posso, porque eu já passei por isso, ou conquistei isso e aquilo, e é por isso que eu vou seguir. Eu acho que a cada dia a gente precisa querer mais, sabe? Ter coragem para querer mais. Existem objetivos inalcançáveis e existem objetivos em que a gente precisa lutar, né? Então, assim, você precisa lutar para conseguir uma graduação. Não é fácil você acordar às 6:30 da manhã e dormir 00:30, né? Trabalhar o dia todo e estudar. Mas quando eu me matriculei, eu já tinha 30 anos. E aí as pessoas falavam, ai, nossa, mas 30 anos, daqui 5 anos você vai terminar. Se você se matricular na faculdade hoje e daqui 5 anos você vai estar formada, imagina se você não se matricula em lugar nenhum, não faz absolutamente nada. O que você vai ser? O que você vai ser daqui a 5 anos? Você não precisa estar pronto, né? Ninguém pode falar qual é a idade que você precisa ter, né? Para fazer ou ser. Eu, com 25 anos, 26 anos, eu estava casada com 2 casas e um carro. Com 30, eu não tinha nem carro nem casa, só tinha 2 filhos. E então, assim, eu precisei todos os dias.
Qual que é a minha meta para hoje? O que eu quero para o mês que vem? O que eu quero para daqui 10 anos? Então, assim, lá atrás eu queria estar formada, já queria estar formada, né? E veio a pandemia, né? E que pausou ali um tempo o que eu planejei. Sim. Mas eu não desisti. Não. Então, eu acho que é todos os dias você acreditar naquilo que você é capaz e lutar pelaquilo que você quer. Se você não acreditar em você, não entender tudo aquilo que você é capaz, você não vai sair de onde você está e você não vai alcançar nada em lugar nenhum. E nunca é pelo outro, é sempre por você. O que eu quero para mim? Tudo o que eu faço na minha vida é pensando e idealizando os meus filhos junto. Mas primeiro é por mim. Eu já escutei uma vez que eu falei isso, que a data mais importante é o dia do meu nascimento, a pessoa não concordou e falou: e não é o dia do nascimento dos seus filhos? Meus filhos não existiriam se eu não tivesse nascido primeiro. Com certeza. Os meus filhos não seriam bem educados se eu não tivesse a capacidade e competência para educá-los. Então, todos os dias, sou eu primeiro, o que eu posso fazer por mim, para que eu possa fazer por eles. Exato. Senão as coisas não fluem, não dá certo. Não. Então é a gente acreditar naquilo que a gente pode, naquilo que a gente é capaz e colocar como metas e objetivos. Eu quero isso para minha vida e eu vou buscar. Porque se você ficar sentadinho esperando as coisas acontecerem, elas não acontecem. Até acontecem, né? Mas talvez não da forma que você quer e que você espera. Não tem jeito, porque não foi você que fez. Como que eu vou fazer algo para você se eu nem sei o que você quer? Sim. Porque você está só sentado aí. Uhum. Se você não falar, ninguém vai saber e ninguém vai fazer. Sim. E não vai atender essa expectativa jamais. Muito bacana, Josi. Nós já estamos aqui, né, caminhando para o fim, porque foi um papo muito gostoso. Vocês puderam conhecer um pouquinho aí da essência da Francisca Josiane, gente. Já se prepara, porque, olha, 2025 vai passar assim, ó, 26. Amém. Vamos ter aí a doutora Francisca. Olha, segura. Josi, fala aqui para as mulheres que estão nos ouvindo agora, e que estejam passando por algum momento difícil, seja um divórcio ou estejam perdidas, sem direção. Se você quiser ficar à vontade, direcionar ali para aquela câmera e dar para elas aí aquele bálsamo ou mesmo, talvez, aquela pitadinha de desconforto que às vezes é necessário também, né? Não é só a gente afagar. É necessário, às vezes, a gente dar uma aceleradinha, pôr uma brasinha ali para que não fique parado, como você mesmo disse. Sim. Mas o que você poderia dizer aí para elas que estão nessa situação sem saber para onde ir aí ou o que querem? Tenham coragem de se priorizar e entender que o seu maior templo é você. Ninguém vai poder fazer por você o que só você pode fazer. Não tem uma fórmula mágica. E nada do que eu falei sobre o que eu vivi pode ser aplicado 100% na vida de vocês, na vida de ninguém, né? Mas é necessário que, quando a gente vê que alguém conseguiu, a gente entende que é possível chegar e alcançar também, dentro da sua própria realidade, dentro da sua vivência. Ninguém é uma coisa só e todo mundo é o resumo da sua própria história. Então, as coisas vão acontecer no momento em que você tiver coragem de colocar você como prioridade e querer alcançar cada dia mais, sem querer caber em espaços em que você não cabe mais. É isso aí, Josi. Eu acho que talvez o que a gente pode tirar aí só por cima é a gente saber aonde é o nosso lugar. Sim. E esse lugar não é fixo
e nem dura para sempre. Sim. Se a gente souber onde é o nosso lugar, a gente consegue, inclusive, almejar novos lugares, mas a gente precisa saber ali aonde está e se aonde eu estou condiz com o que eu pensei, com o que eu almejei. E se não, Sim. o que a gente precisa fazer? O que está faltando? O que eu preciso fazer? Porque ninguém vai fazer mesmo, Sim. certo? Então, Sim. gente, vocês viram que tivemos várias lições aqui hoje. Então, é só vocês aproveitarem. Eu queria agradecer Francisca Josiane por compartilhar com a gente a sua história. Apesar da nossa convivência lá de alguns anos, mas algumas partes eu realmente confesso que desconhecia. Já tivemos a oportunidade de algumas trocas, mas é sobre isso. A gente, por mais que converse, que troque, sempre tem alguma coisa Sim. para poder ensinar. Saiba que estou saindo daqui hoje muito mais agradecida por você ter passado pela minha vida, por ter se tornado essa pessoa que você se tornou e assim, e inspirar tantas outras mulheres. Você pode ter certeza que realmente a foto do girassol foi simplesmente para Josiane aparecer, para saber que a Josiane existia. Mas hoje todo mundo conhece a Josiane Pereira. A Josiane já tem uma história. A Josiane é uma mulher forte, segura e que sabe o que quer. E faz isso acontecer. Isso é o que faz a diferença, porque senão ela estaria lá ainda, talvez, se lamentando por tudo que perdeu, por tudo que deixou. E não. Ela juntou lá tudo aquilo e falou: não fiz e não passei por isso, não tomei essa decisão para viver aqui. Sim. O que eu quero é mais do que isso. Então eu preciso juntar essas forças. E hoje a gente acompanha a Josi aí viajando os 4 cantos do país, fazendo história pra gente, porque tem dia, falei, gente, na onde que a Josi vai parar? Será que a Josi vai encontrar um hotel? Ai, vai acabar o combustível. Eu falei, ai, pronto, a Josiane vai ficar parada sem combustível. E sem internet. E sem internet. Então, tem, ó, é sobre isso. Isso é a vida, não Sim. é, Josi? Lili, só a mais. Não, pelo amor de Deus. Às vezes, eu nem tenho dimensão, sabe? Do que eu tô fazendo. Eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço. Só depois, né, que as pessoas... Você é louca, mas que coragem. Que aí sim eu tenho dimensão. Num primeiro momento, eu só quero fazer, sabe? Eu acordei, vou pro Maranhão de carro. Eu vou para Lençóis. Então, assim, eu quero, e aí de novo a gente volta, né? Quais são suas metas? O que você quer, né, para você? Não é nem pro outro. Para você. E às vezes, assim, eu amo viajar, é uma coisa que eu descobri, né, depois. Faz todo sentido, porque você buscava uma liberdade. Quem viaja tem essa liberdade. Isso. Entendeu? Então, assim, eu nem quando eu construía a minha casa, eu já ajudava meu pai quando era adolescente a cobrir casa, a carregar tijolo. Então, para mim, aquilo não era grandioso, até porque eu já fazia. Mas o que as outras pessoas não sabiam, né? Exato. Não tinha, porque para as pessoas era só a Josiane do Girassol, né? Que postou uma foto que provavelmente estava pelado e quão vulgar era aquilo, quão, né, aceitável para a sociedade, então era só aquilo. E não, já existia uma Josiane que já fazia que eu não tinha. Não tinha essa visibilidade, as pessoas não tinham essa visão, né? Não viam a Josi com essa autenticidade. Então, assim, para mim viajar daqui no Maranhão era só uma viagem daquele no Maranhão. Tô de férias, vou viajar. Então, assim, para as pessoas, pro Maranhão. É 3.000 quilômetros. Então, assim, mas quão difícil isso é para as outras pessoas? E o quão difícil isso... Foi para você? Então, assim, cada pessoa...
tem coisas que são muito difíceis para mim e tem coisas que são muito fáceis para as outras pessoas. Então, assim, cada pessoa precisa entender também aquilo que é difícil, o que é fácil e conseguir se adequar e fazer as suas escolhas, Sim, né? sim. Para algumas mulheres é muito mais fácil se manter num relacionamento contida dentro dos limites dos outros. Para mim era muito difícil. Sim. A Entendeu? gente escolhe o difícil da gente. Cada um escolhe o seu. Só que Sim. você precisa estar ciente e consciente de qual vai ser o difícil. Se você decidiu primeiro pelo rompimento do casamento, você sabia que vinha muitas coisas. E a mesma coisa, decidir para o Maranhão de carro. Dá para ir de outra forma? Dá, mas eu quero ir de carro. O que eu preciso fazer? Eu tenho isso, isso, isso. E tenho que pode acontecer. E aí você tem que falar, opa, eu já sabia que poderia acontecer. E também pode acontecer coisas que você nem imaginou. E tá tudo bem. Sim. Faz parte da escolha, do processo daquele momento. Sim. Então, é sobre isso. As pessoas precisam ter essa consciência que todo sim tem uma consequência, como todo não também. Sim. Então, a resposta é simples. Ou é sim ou é não. Mas todas elas vêm carregadas. E você precisa estar preparada para qualquer uma das respostas. Sim. Josi, não tenho nem mais o que falar. Tá? É só agradecer mesmo e dizer aí para as mulheres que você que nos ouviu, que gostou, eu quero lembrar vocês também que a sua jornada começa hoje e que não importa onde vocês estejam, vocês têm o poder, porque a decisão está na mão de vocês, ou ficar ou sair. E isso é para qualquer coisa. Aqui nós tivemos diversos exemplos hoje. Seja no relacionamento, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, sua com você, não no seu relacionamento, mas eu não estou satisfeita. Seja com o seu corpo, tome uma decisão e busque essa transformação, porque é só você que vai poder fazer. Nós podemos ajudar nesse processo, mas fazer por vocês, nunca. Não tem jeito. Certo? Então, se você gostou do nosso episódio, não esqueça, compartilhe com outras mulheres. Faça chegar a outras os nossos exemplos, as nossas histórias. Porque às vezes a gente consegue incentivá-las a mudar, a sair do lugar. Tá bom? E que seja por elas e não por nós. Tá certo? Muito obrigado e até. Josi, vamos dar um tchau ali para eles. Tchau, e até muito o próximo. Obrigada.